Que a graça, a paz e o amor de Deus sejam presentes em nossos corações em Cristo Jesus. Uma grande alegria preparar mais um vídeo para o nosso canal Palavras de Fé e Esperança. No dia de hoje eu quero começar falando sobre um sonho que a minha esposa teve alguns dias atrás, e nós despertamos no mesmo horário. Ela acordou quando eu estava tendo esse sonho e eu também despertei no mesmo horário, por volta de 2 horas da manhã. E quando ela começou a me contar o sonho, nós tivemos a mesma percepção espiritual do que esse sonho queria nos ensinar, queria trazer para nós naquele dia. E imediatamente o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer este vídeo falando sobre este sonho. Então a minha esposa contou que ela sonhou que estava indo fazer uma viagem, e quando ela entrou no ônibus para fazer essa viagem, haviam 2 garrafas de água, 2 vasilhas com água. Então ela pegou uma dessas garrafas, ela estava com muita, mas muita sede. E ela pegou uma dessas garrafas e o motorista pegou uma outra garrafa. E quando ela olhou para esta garrafa, ela viu que no fundo da garrafa havia uma certa sujeira. A água não estava totalmente pura, mas como ela estava com muita sede, ela decidiu beber daquela água. E assim o fez. Quando a viagem estava terminando e quando ela desceu do ônibus ao final da viagem, havia um galão, uma garrafa semelhante àquela que ela havia pego no início da viagem e bebido da água. E as pessoas então diziam para ela: não beba da água daquele galão, porque aquela água está contaminada, e se você beber daquela água, você pode morrer. E quando ela olhou para a garrafa, então ela percebeu que era uma garrafa idêntica à que ela havia tomado quando entrou no ônibus. Isso a deixou muito preocupada e muito desesperada, com medo de morrer por ter bebido uma água contaminada. Então nós começamos a conversar após ela ter me contado sobre esse sonho, e a percepção que o Senhor deu para mim, que eu quero compartilhar com vocês neste dia, é a seguinte: eu e você precisamos tomar cuidado com as fontes às quais nós estamos indo beber para saciar a nossa sede. Nós sabemos que a água, ela é essencial para a existência do homem, falando de uma forma humana, de uma forma física. Mas também sabemos que a água é um simbolismo espiritual muito importante, porque a água simboliza a presença de Jesus em nossas vidas, os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. A água simboliza a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A água simboliza a palavra de Deus. Então, a água também tem uma importância muito grande no mundo espiritual. E eu creio que esse sonho que a minha esposa teve está sim relacionado ao mundo espiritual. Eu e você, meus amados, precisamos tomar cuidado com as fontes que nós estamos bebendo. A fonte aonde nós estamos indo para saciar a nossa sede espiritual, porque tem muita mentira por aí disfarçada de evangelho verdadeiro. Existe muita filosofia sendo embutida nas mensagens pregadas em muitos lugares, e esses vídeos estão muitas das vezes disponíveis na internet, estão sendo compartilhados em grupos de WhatsApp. E nós precisamos perceber que o diabo, ele com certeza tenta nos confundir usando a própria palavra, porque ele fez assim lá no Jardim do Éden,
Ele tentou fazer assim com Jesus e continua fazendo nos dias de hoje. Ele tenta usar a palavra para nos enganar, colocando na palavra coisas que ela não quis dizer, dando interpretações errôneas para a palavra de Deus, e tem muita gente embarcando nessas coisas. Jesus, uma certa vez, disse o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a fonte que eu e você temos que buscar, meus amados, é Jesus. Precisamos ouvir as mensagens, precisamos estar em uma igreja que pregue a palavra, uma palavra genuína, uma palavra verdadeira, mas eu e você também precisamos buscar na fonte que é Jesus. A Bíblia está ali para que nós também possamos ler, possamos interpretar, possamos pedir orientação ao Espírito Santo para que Ele nos direcione, para que Ele nos oriente, para que Ele nos dê as respostas que nós precisamos, porque Jesus disse isso: aquele que vier a mim. Então eu tenho acesso direto a Jesus para beber da água que Ele tem a oferecer. E olha que interessante, quando eu bebo desta água que Jesus tem a oferecer, rios de água viva fluirão de dentro de mim. Eu também vou passar a ser uma fonte de água para as pessoas que estão sedentas. A água está sempre presente na palavra de Deus. Em Isaías 44, versículo 3, diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Aqui falando da presença do Espírito Santo como uma água derramada em terra sedente. Eu e você somos essa terra sedente. Aqueles que não conhecem Jesus são também essa terra sedente. E o Espírito Santo, então, é aquele que pode nos saciar com uma água verdadeira. Eu quero deixar um alerta para você, para que você seja como os bereanos. Quando você ouvir uma mensagem, quando você ouvir um sermão na internet, que você vá na palavra buscar a resposta, ver se aquilo que está sendo falado está de acordo com a palavra de Deus, se aquilo que está sendo falado tem um respaldo bíblico verdadeiro, se a pessoa não pegou um texto fora do seu contexto para tentar criar uma doutrina bíblica. Precisamos sim tomar esse cuidado, precisamos sim ser como os bereanos, aqueles que buscavam entender o que estava sendo falado e ver se estava de acordo com a palavra. Ah, mas está falando do evangelho? Não. Tem muita gente colocando filosofia, autoajuda, humanismo e tantas outras coisas nas mensagens que estão sendo pregadas nos dias de hoje. E essas mensagens, elas têm se espalhado por toda a terra. Com o advento da internet, com as redes sociais, uma mensagem que você coloca hoje, em um dia, em 2 dias, ela pode alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, em diversos idiomas. Ah, mas minha mensagem está em português. Sim, é só a pessoa na rede social que ela decidir assistir a sua mensagem, ela colocar a legenda para o idioma dela, uma tradução automática, simultânea, e pronto, a sua mensagem já está em um outro idioma. Então, uma mensagem que contém essas coisas, elas alcançam milhões e milhões e milhões de pessoas rapidamente. Jesus também uma vez estava conversando com uma mulher samaritana, e nessa conversa que ele teve com essa mulher, ele diz para ela o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele você receberia água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Então talvez seja essa a pergunta que você está fazendo. Talvez, Marcelo, beleza, você fala para eu tomar cuidado com o que eu estou ouvindo, e como é que eu vou conseguir
perceber isso? Busque na fonte, que é Jesus. Peça ao Espírito Santo para discernir aquela palavra que você está ouvindo. É isso que você tem que fazer. Ouviu uma mensagem, peça ao Espírito Santo para mostrar se aquilo está realmente na palavra, se a palavra realmente quer dizer isso, se aquilo realmente tem aplicação prática para a sua vida, ou se não é uma mensagem totalmente carregada de conceitos humanos. Meus amados, nós precisamos tomar cuidado. Jesus disse ainda para essa mulher samaritana: quem beber esta água que está aqui nesse poço, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca, ele disse, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, meus amados, nós temos a fonte verdadeira, nós temos a fonte de água pura, de água límpida, de uma água que não contém nenhum traço de humanismo, que não contém nenhum traço de autoajuda, que não contém nenhum traço de filosofia. É uma água que vem direto do trono de Deus para as nossas vidas. Então vamos deixar de ser preguiçosos e vamos ler a Bíblia. Sabe qual é o grande problema hoje? É que nós gostamos muito de terceirizar a nossa santidade e a nossa espiritualidade. Deixamos sempre sobre a responsabilidade de outras pessoas. Eu quero ouvir uma mensagem, aí o pastor vai se preparar e vai trazer uma mensagem para mim. Sim, esse é o ministério dele, ele foi chamado para isso. Mas você também precisa buscar na fonte, você também precisa ler a Bíblia, você também precisa ter a interpretação da Bíblia dada pelo Espírito Santo, você também precisa ter intimidade com o Espírito Santo, você também precisa buscar a presença do Espírito Santo, você também precisa se debruçar sobre a palavra e estudá-la. Mas eu não sei estudar, eu não entendo o que está escrito ali. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá gratuitamente. Não está conseguindo? Peça ao Espírito Santo, porque Ele vai esclarecer, Ele vai trazer à sua memória, Ele vai colocar na sua mente tudo aquilo que você precisa. Nós precisamos entender isso. Jesus também disse uma certa vez o seguinte: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, meu amado, por que é que você anda com tanta sede? Talvez seja porque você esteja bebendo essa água contaminada que a minha esposa bebeu lá no sonho dela. Porque Jesus diz: quem crê em mim nunca terá sede. Porque o tempo inteiro, todo dia, todo o tempo, com a leitura da palavra, ele vai estar saciando, e você não vai ter necessidade de sentir sede, porque você vai estar sempre sendo saciado com a presença de Jesus Cristo. E a sede, ela não vai chegar na sua porta. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, está escrito o seguinte: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem possa penetrar no seu coração e que ela possa fazer você meditar, e que ela possa fazer com que você tome uma decisão de, a partir de hoje, buscar as fontes de águas verdadeiras, as fontes de águas cristalinas, que é o Senhor Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Não aceite tomar água contaminada. Mas ele fala tão bonito, tem umas coisas tão legais. Mas se tiver um pouquinho de sujeira, não beba desta água, porque ela pode contaminar a sua vida e pode fazer com que você
morra espiritualmente falando. Tenha muito cuidado, tenha muito zelo. Não precisa desrespeitar ninguém, não precisa brigar com ninguém, não precisa fazer nada disso. Somente rejeite aquela palavra, porque tem muita gente pregando palha por aí. Tem muita gente pregando água contaminada por aí. E essas pessoas, o destino delas já está descrito na palavra. Elas vão dizer para o Senhor: Senhor, em seu nome fizemos isso, fizemos aquilo, determinamos, criamos, curamos, transformamos e tantos amos. E o Senhor vai olhar para ela e vai dizer assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E tenhamos cuidado, porque a palavra de Deus nos diz que o diabo, ele, se possível, enganaria até os escolhidos, porque ele vai se transformar em anjo de luz, parecer um anjo de luz, mas na realidade é o próprio Satanás tentando enganar aqueles que conhecem o Senhor. E como é que você vai saber se a sua água está contaminada ou não? Olhando para a palavra, percebendo se o Espírito Santo está ali, trazendo ensinamento, trazendo orientação, trazendo direção, e percebendo se esta palavra vem direto do trono de Jesus. Amém? Que o Senhor a todos abençoe, que a palavra de Deus seja o nosso norte, o nosso guia, a nossa orientação, e que você beba da verdadeira água, para que você nunca tenha sede. Amém.